Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Hoje vamos falar sobre algo que não se fala muito, mas que mina cada vez mais todo o sistema político e democrático dos países, em especialmente dos países ocidentais. A demagogia. Os países, de tempos a tempos e naturalmente, entram em época de eleições. E lá vamos nós outra vez. E esta minha expressão, confesso, está carregada de azedume e de desilusão. Embora nunca me tenha envolvido na política partidária, considero-me um cidadão muito ativo politicamente. Ativo no sentido que leio os programas eleitorais, vejo os debates, interesso-me pelo que os partidos dizem e não me abstive uma única vez desde que me foi dado o direito, o dever e a honra de votar. Acredito que os cidadãos são o pilar fundamental do governo da nação e que todos temos sempre os políticos que merecemos. E eu faço por merecer bons políticos, estando informado e votando, ou pelo menos acreditando que voto com consciência. No entanto, e cada vez mais, os políticos que os países produzem são maus e francamente maus. E no meu entender, nada é mais grave, mais pernicioso, mais nefasto para a política que a demagogia. Segundo a Wikipédia, fui lá consultar, demagogia é um termo de origem grega, sempre os gregos, que significa a arte ou poder de conduzir o povo. E acrescenta, é uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político e outras vantagens correlacionadas. Sobre este assunto, recomendo muito o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, a que deixo o link nos comentários. Traduzindo, demagogo, aquele que pratica a demagogia, é um político que faz promessas, exigências, reivindicações, sabendo claramente que as mesmas são utópicas, irrealistas e não possíveis e que por isso não serão cumpridas. Na minha opinião, a demagogia comporta três grandes perigos para a política real em si e para a democracia no geral. Em primeiro, claramente, é a mentira em si. Quando um político é demagogo, é obviamente mentiroso. Quando se prometem subidas de salários que não são coincidentes com a produção, pensões, reformas e subsídios que não há como os pagar porque o Estado não gera esse tipo de riqueza. Quando se promete a resolução de problemas que objetivamente não se tem como resolver, das três hipóteses, uma delas é de certeza. Ou o político sabe que está a prometer o que não vai cumprir, logo é mentiroso, ou não tem consciência e conhecimento de como funciona o Estado e o governo, logo é incompetente para governar, ou, por último, acredita mesmo no que diz, e se acredita mesmo no que diz, é porque está aliado da realidade e da circunstância, logo é estúpido. Assim sendo, sempre que um político é demagogo, ou é mentiroso, ou é competente, ou é estúpido, não sendo estas três competências as melhores para quem quer governar um país, ou seja lá o que for. O segundo problema é claramente o descrédito da classe política. Os cidadãos começam, progressivamente, a não acreditar naqueles que se propõem a governar a nação. Uma e outras vezes,
Os cidadãos constataram que o que é prometido não é cumprido, que foram enganados, ludibriados, que foram alvo de mentiras descaradas. Este problema, em si, origina uma panóplia de consequências que, por si só, põe em risco a democracia. O primeiro é notório em cada ato eleitoral que passa: a abstenção. Ao contrário do que os políticos cobardes dizem, a abstenção não é o resultado da irresponsabilidade dos cidadãos, do desinteresse, das novas gerações, da globalização, dos esbatimentos das nacionalidades. A abstenção tem um grande culpado: a classe política. Com anos e anos de política e campanhas eleitorais feitas à volta da mais pura demagogia, os eleitores perderam a confiança na política, nos políticos e na democracia. Há uma consciência que todos são mentirosos, que todos ludibriam os eleitores, que votem quem se votar, o resultado será sempre o mesmo e que, por isso, nem vale a pena lá ir. A segunda consequência do descrédito da classe política é que afasta as pessoas que, de facto, deviam ser os nossos políticos. Quando, devido a anos e anos de demagogia, mentira, falsidade e incompetência descarada, todos os políticos são rotulados de aldrabões, mentirosos, demagogos, incompetentes e corruptos, vemos que os cidadãos de bem, competentes, interessados, empenhados e capazes afastarem-se da política, pois não se querem ver rotulados como aqueles que já ocupam os círculos do poder. A política tornou-se para os cidadãos um covil de ladrões e só um louco quer ver o seu nome envolvido em tão desprestigiante grupo. Por isso, a nossa classe política é cada vez mais pobre, cada vez mais medíocre, cada vez mais incompetente. Por isso, temos os nossos órgãos governativos repletos de indivíduos que nunca fizeram mais nada na vida para além de estar na política, que nunca deram provas de competência, eficácia e mérito fora dos gabinetes do poder, que nunca mostraram que a política é uma missão e não um emprego, que é uma dádiva e não um receber. Como exemplo, veja-se o currículo dos dos seis últimos primeiros ministros de Portugal. Fizeram eles de válido, de proveitoso e de meritório antes de entrar na política. O que os fez acharem que eram capazes de governar uma nação, que provas deram eles de competência, de capacidade e de conhecimento. Antes, a política era o final, era o corolário, o coroar de carreiras válidas e meritórias daqueles que se tinham destacado em alguma área, em algum tipo de saber, em alguma competência. Agora inverteu-se. Homens e mulheres não vão para a política para terminar a sua carreira. Vão para a política porque essa é a única hipótese de terem uma carreira. E tal consequência gera um círculo vicioso de incompetência, mediocridade e nulidade, que por sua vez conduz a uma crescente e endémica demagogia. Em terceiro e por último, a demagogia conduz a algo de profundamente grave e nunca falado: a desresponsabilização dos cidadãos. O cidadão tem de saber e ter consciência que somos nós, o Estado. Somos nós que levamos este país para a frente. Somos nós que produzimos. Somos nós que geramos riqueza. Todos têm que saber, e nem imagino como não sabem, que para uns ganharem, outros têm que gastar.
que para alguém receber um subsídio, alguém tem que ter dado esse dinheiro. Que para construir uma estrada, um hospital, uma escola, alguém teve de dar esse dinheiro. O Estado somos todos nós. E o governo é somente isso mesmo. Governo, isto é, um grupo de mulheres e homens eleitos para governar, isto é, para gerir aquilo que todos nós produzimos. Ora, quando os demagogos exigem descidas de impostos, subidas de salários, pensões e subsídios, construção de escolas, hospitais e estradas, como isso fosse óbvio, como se conseguisse num golpe de mágica, estão a desresponsabilizar os cidadãos da sua função central no progresso do país. Tem que se dizer claramente a todos os cidadãos que se não há dinheiro, não há palhaço. Que o progresso, a subida de salários, a descida de impostos que todos queremos, só se faz quando cada um de nós se tornar empenhado e produtivo. Quando os trabalhadores souberem que têm direitos, mas também têm deveres e responsabilidades. Que não podemos ter um Estado social quando não possuímos e geramos riqueza para manter esse mesmo Estado social. Temos de convencer definitivamente os cidadãos que o dinheiro não nasce das árvores, nem se manda fazer por atacado, e que os políticos não podem prometer aquilo que não se pode ter e não se pode pagar. E os demagogos fazem precisamente o contrário. Por estas 3 razões, as campanhas eleitorais cada vez me enojam mais. Para mim, cada vez que prometem subida de salários, descidas de impostos, mais mundos e fundos, quando só se fala em dar e não se fala em produzir, quando só se fala em subsidiar e não em responsabilizar, quando se fala em direitos e nunca se fala em deveres, está-se a cometer um crime contra a política, contra a democracia e contra o país. Então, nos últimos tempos, isto tem sido gritante. Partidos única e exclusivamente demagogos, à esquerda e à direita, têm nascido e crescido como fungos no nosso espectro político. São contra a especulação imobiliária, mas depois são o primeiro a fazê-la. Querem um Sistema Nacional de Saúde para os animais, quando não conseguimos manter um decente para os seres humanos. Querem que o reiki seja suportado pelo Sistema Nacional de Saúde, quando não há dinheiro para os medicamentos fundamentais e outros disparates tão grandes e tão absurdos que não sei como não são recebidos com um cor de gargalhadas e de escárnio. A demagogia, para mim, é um crime. Um crime que atenta contra a democracia e contra o país. Mas sejamos claros, tanto é criminoso para quem a pratica, como para quem a suporta. Assim, se os políticos que praticam a demagogia são criminosos, igualmente criminosos são todos aqueles que lhes dão voz com o seu voto. É urgente exigir uma política realista, verdadeira e responsável. É urgente os cidadãos exigirem uma nova classe de políticos. É urgente os cidadãos exigirem uma nova classe de cidadãos. Porque é urgente o bem-estar do nosso povo. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno político e tudo o que o envolve. São obras que aprofundam o que aqui conversamos hoje e que nos ajudam a pensar, a conhecer e a melhorar. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia, em que eu tenho a honra e o privilégio de ser professor. O link para esse programa também está nos comentários deste vídeo. É fundamental conhecer os conceitos e as bases de todo o sistema em que se baseiam os Estados, para que se possa julgar esse intricado desafio das relações políticas
diplomáticas e internacionais. E é para vos ensinar que cá estamos. E dito isto, que já vai longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir as minhas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia e diplomacia, que valem o que valem. E se acharem que o vídeo vos foi útil, façam um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, minhas amigas e meus amigos, até à próxima.